Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Pessoal, hoje o Gardilu dessa semana vai trazer para você uma história do Rio Antigo, da Cidade Maravilhosa e uns monges muito doidos daquela época. Vou contar para vocês essa história muito engraçada daqui a pouco. Não sai daí não, deixa vir a vinheta. Bem-vindo de volta, você, viajante do canal Partiu Por Aí. Esse é o Gardilu e é o episódio 10. Essa semana a gente vai conversar sobre a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Pessoal, a cidade maravilhosa foi fundada, o Rio de Janeiro foi fundado em 1º de março de 1565 por Estácio de Sá. É uma das cidades mais bonitas do mundo. Eu sou meio suspeito de falar, eu acho a mais bonita do mundo. Mas de onde veio esse nome? Por que os cariocas são chamados carioca? Sabia que ali, por essa época de 1500 e alguma coisa, a gente teve aquelas invasões francesas. E alguns franceses, quando foram expulsos da ilha de Villeurbanne, hoje a gente chama de Villeurbanne, eles vieram para cá, para o continente, e ali no Flamengo, mais ou menos, onde hoje fica a rua, no encontro da rua Princesa Januária com o senador Eusébio, falando para vocês, estou olhando aqui na minha colinha porque eu não gravo essas coisas não. Então ali naquela junção dessas duas ruas ali no Flamengo, ficava uma casa diferenciada. Essa casa era uma casa de pedra. Enquanto todos os índios da região faziam ocas, e ali era uma casa feita de pedra. Essa casa de pedra, ela tinha servido como olaria para fazer material na construção, não só do que seria a parte francesa do Rio de Janeiro durante a invasão, mas também de alguns fortes que eles queriam colocar por ali por perto. E aí eles usavam essa casa que era, assim, ela chegou a ser morada também de alguns calvinistas, como eu disse, que foram expulsos lá da ilha de Villeurbanne, e era chamada casa de pedra ou casa de branco. Casa de branco, lá no idioma dos indígenas, era o carioca. Então o carioca é essa casa de branco, e essa casa, ela era tão diferenciada naquele contexto, que ela foi usada por Estácio de Sá como marco para a definição da área da cidade. Então ele lá nos escritos dele falou, olha, vamos colocar tanto a partir da casa de pedra para lá, até tanto para não sei para onde. Enfim, essa casa era um marco, era uma casa muito especial. Carioca, casa de pedra. Naquela região toda, naquela época, a gente tinha muita coisa interessante acontecendo no Rio de Janeiro. Muita coisa pitoresca também. Se você já visitou o Rio, você não foi só para... Eu espero que você não tenha vindo ao Rio de Janeiro só por conta das praias. A gente tem muita coisa legal aqui para visitar. E uma parte interessante é o nosso centro antigo. Tem uma parte do nosso centro que hoje é chamada de a Rua 1º de Março. Naquela época, lá atrás, ela era chamada de Rua Direita. Essa 1º de Março, ela ligava dois pontos muito importantes. O Morro de São Bento, que hoje nós temos até hoje o Mosteiro de São Bento, tem um colégio famoso no Rio de Janeiro. E o Morro do Castelo, que hoje não existe mais. Esse morro ele foi desmontado, e as partes dele foram levadas para fazer o que hoje é o aterro do Flamengo. A água vinha até ali, naquela parte, E nessa rua direita, nós tínhamos coisas muito importantes ali. 1º de Março hoje, A gente tinha uma coisa muito importante, por exemplo, o Paço Imperial era ali. Inclusive, em frente ao Paço Imperial, nós também temos, até hoje existe uma igreja ali, a Igreja do Carmo, que
essa igreja ela é muito famosa, ela teve um papel histórico na história do Rio de Janeiro e na história do Brasil muito importante. Lá, por exemplo, foram feitas as coroações, tanto do Dom Pedro I quanto do Dom Pedro II, nossos dois imperadores. Ali do lado, nós temos até hoje também o convento dos Carmelitas. A verdade é que essas ordens religiosas, elas vieram para o Brasil, a primeira delas foram os jesuítas, mas não demorou muito tempo, começaram a chegar os outros. Como eu falei, os beneditinos pegaram e falaram, vamos querer aquele morro ali. E criaram naquele morro o Mosteiro de São Bento. Teve uma outra turma, por exemplo, que pegou ali aquele morro atrás do que hoje a gente chama de Largo da Carioca, né? O Morro de Santo Antônio. Essa turma, inclusive, foi malandra, que eram os franciscanos. Os franciscanos não podem ter posses, então eles convenceram que aquele morro fosse dado ao Papa. E aí eles passaram a usar e criaram ali o mosteiro que tem, inclusive, até hoje. Dá para visitar tudo, você pode vir e visitar essas áreas todas que eu estou comentando. Os carmelitas, eles pegaram uma antiga ermita que tinha ali, Nossa Senhora do Ó, e dessa ermita eles construíram o convento dos carmelitas. Atrás desse convento passa o que é hoje a Rua do Carmo, uma rua estreita, pequena. Nessa região aí era a região mais badalada daquela época, era a região mais importante, era o fervo do Rio de Janeiro, 1500 e qualquer coisa, 1600. Paço Imperial estava logo ali, né? E outras coisas aconteciam. Pessoal, o que acontece é que o monopólio dos enterros, dos cortejos fúnebres e tudo ligado a esse tipo de coisa que acontecia no Rio de Janeiro, estava ligada à Irmandade da Misericórdia, que ficava ali no Morro do Castelo. Na verdade, hoje ainda fica no mesmo lugar ali no Castelo, né? E aí o que acontecia? O cortejo fúnebre passava ali pela rua direita, indo sempre em direção ao castelo. O pessoal não gostava nada disso. Eles tinham, na verdade, uma certa rixa, né? Mas a rixa não era tão rixa com o grupo em si. A rixa deles, eles ficavam mais irritados porque o cortejo fúnebre que passava naquela região, ele fazia barulho, ele agitava, e o convento vivia naquela santa paz, aquela tranquilidade. E aí vinha o pessoal, né? Eu não sei como é que era o cortejo fúnebre naquela época, mas imagino que era algo muito barulhento, né? Então vinha lá o cortejo fúnebre, Irmandade, né, de Misericórdia lá e tal. E isso começou a ter um certo problema. O prior, né? O prelado ali do convento do Carmo, né, do Carmelita, ele começou a reclamar com o governador. Só que o Rio de Janeiro tem problema com governadores há muito tempo. Já naquela época, o governador ele ignorava solenemente qualquer coisa que mandavam para ele. Você mandava carta, ele ignorava. Você ia lá reclamar, ele ignorava. Você mandava e-mail? Não, e-mail não, porque naquela época não tinha. Mas se tivesse e-mail já naquela época, ele já estaria jogando o seu e-mail para a lixeira, dizendo depois, não vi, foi para a caixa de spam. O fato é que o pessoal reclamou e nada deu jeito. Sabe qual foi a solução que os monges carmelitas arrumaram? Quando vinha o cortejo, eles saíam à rua metendo o cacete em geral. Pegaram uns troncos, umas porretes, mandavam os escravos deles junto com eles e eles saíam distribuindo cacetada e paulada em todo mundo, pessoal. Eram os monges do UFC. Em nome de Pátria, Filho, Espírito Santo, pancadaria pra tudo quanto é lado. Eu acho que até o morto saía correndo. E isso aí perdurou, até que a reclamação foi bater no governador geral, que era como se fosse tipo o presidente da época, né?
fazendo uma analogia com hoje, era a autoridade máxima do Brasil inteiro. O negócio da irritação dos monges bateu no presidente da época, porque os caras não aguentavam o barulho dos cotejos e metiam o cacete em todo mundo. Pois é, pessoal, essa é parte da nossa história. O carioca, o povo agitado, né? Tinha esses monges arretados e a coisa era assim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história. Esse foi mais um Gardilu, episódio 10. E a gente volta, eu espero, na semana que vem. Tá bom, pessoal? Até o próximo episódio. Partiu! Alô, viajante do canal, partiu por aí. Esse é o programa Gardilu. É um programa para a gente contar histórias e causos a respeito da história, dos lugares onde a gente já teve, dos lugares por aí.